Vou colocar uma ficha corrida sua, não. Esse é pra mim? Se você quiser, pode ficar. Ou é o mas... quê? Eu não entendi. Tá Não, aqui, isso aqui tá foi também? pra mostrar, mas se você quiser, se você tiver interesse... então- Claro, A sempre gente- quero É ler tudo. isso que eu tô dizendo. O Elias é muito cordial. O Elias ele vai dar esse tom o tempo todo e a Renata na defensiva, assim, dura, firme, né? Cada um tem o seu estilo. O que eu Então, aqui. quero e o que eu Esse- não a gente- quero. você já O que eu deixou gosto aqui e o que eu pra não gosto. gente? Mas eu vou dar um toque pra ela. Claro, O claro. Rodrigo, se ele quiser também, né? Aqui, deixa aqui. E tá lá, por exemplo, que é comunista, gosta do Lula e da Dilma, é a favor da... Como que é? Contra a lei da oferta e procura, é a favor da emissão monetária. E tem um fato que tá lá, que aí, a meu favor, eu vou falar aqui, de que ele acha que o Estado tem que comandar tudo, né? E eu Tá. queria dizer o seguinte, que uma das teses que eu levanto nesse livro, exatamente, e que, aliás, Renato, eu sou atacado na esquerda, é porque eu acho que o Estado não tem que estar comandando nada. Aliás, não tem que estar comandando tudo, muito pelo contrário. Uma das características do socialismo com características chinesas, que é o nome que eles dão, e esse livro é uma tentativa de comprovação científica disso, de que o setor público da economia é dominante, mas ele convive com múltiplas formas de propriedade, inclusive a propriedade privada. Gente, esse papo de o Estado tem que controlar tudo, o Estado tem que controlar nada, isso é uma grande bobagem, tá? Porque a discussão não deve ser pautada dessa forma, tá, gente? Não é assim. Então não é questão de tudo ou nada, né? É questão de analisar cada caso. É um caso, quando o debate começa assim, ele já começa raso. Não estou dizendo que eles estão começando raso. Não, o Elias já está colocando que o debate não deve ser assim. Mas vamos lá. É capitalista na China, né? Então, eu nunca disse em lugar nenhum que o Estado tem que comandar tudo, ou seja, nunca, e sou muito atacado entre meus colegas de esquerda por conta disso, né? Mas fica o livro aí e Mas tal. então você não se considera marxista? Você varia entre o que você... Não, sou marxista, porque o próprio Marx dizia que a transição do capitalismo para o socialismo seria uma longa transição em que... Superação do capitalismo, tá? O Marx tratava dessa maneira. O socialismo, ele é a superação do capitalismo. Porém, essa superação, ela só pode ser construída a partir da via revolucionária, tá? Porque o capitalismo não vai cair de maduro, né? O Marx entendia que o destino do capitalismo era o socialismo, porém, isso dependeria de uma ruptura através de um processo revolucionário. Mas sim, tá? O próprio Marx entendia ser rigorosamente necessário o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo para a construção das bases da sua própria superação. haveria convivência entre ali do valor, múltiplas formas de Tudo bem, mas propriedade. aí, por exemplo, quando aconteceu, eu já comecei interrompendo para fazer uma pergunta para ele do que Sim, ele tá pode, falando, então tá? vamos à primeira. E se precisar qualquer coisa, Tá. você muda aí, você coloca a ordem na casa. Tá bom. Mas, então, se você se considera marxista, e você falou que o Marx tem essa ideia de que a transição teria que primeiro haver um capitalismo, Não. e depois ir para um socialismo. E ele fala que o socialismo é a violação despótica do direito de propriedade, isso está no manifesto do Partido Comunista. Aí tem um problema da Renata, tá? Primeiro, é falso que para Marx o socialismo é isso que ela falou. Esse é o primeiro ponto, tá? Por que errada qualquer forma de classificar o que deve ser o socialismo? Né? A única coisa que nós sabemos é que o socialismo ele deve ser uma etapa de transição do capitalismo para o comunismo. Né? Portanto, tem que se construir neste processo condições para a transformação das relações de produção, de relações capitalistas de produção, em relações comunistas de produção. De modo que eu sempre explico, não existem relações socialistas de produção. Não, nós temos relações capitalistas de produção e relações socialistas e comunistas de produção. O socialismo é um momento de transição das relações capitalistas de produção para as relações comunistas de produção. Então, o socialismo eles tem que estar cumprindo essa função. Como especificamente essa função vai ser cumprida? Bom, aí, de novo, cada caso é um caso. Por isso, nós somos materialistas. Segundo ponto complicado da Renata. Não é possível falar com propriedade a respeito do que Marx entendia, seja do capitalismo, do comunismo ou do socialismo, a partir do manifesto. Veja, eu não estou com isso dizendo que o manifesto não é importante. Não, ele é muito importante, por isso eu super indico para quem quer começar a ter contato com o marxismo. Agora, o manifesto ele foi escrito para ser uma síntese de ideias, ele trabalha sem esmiuçar as coisas que são ali colocadas, ele tem um certo tom panfletário, tá?
a gente até faz uma hipérbole muitas vezes dizendo que trata-se de um panfleto, mas por favor não entendam mal, não é um mero panfleto, mas ele tem um tom panfletário porque ele foi escrito para conjugar ideias de maneira sintética e levando para os trabalhadores aquilo que seria o mais abstrato, ou seja, as questões mais determinantes. Porém, tirar conclusões da obra de Marx somente a partir do manifesto, inevitavelmente faz com que nós tenhamos conclusões erradas a respeito do marxismo, tá? E basicamente é o que os liberais fazem. Por que que eles fazem isso? Porque o manifesto é um texto acessível, é um texto breve, então eles costumam ler o manifesto. Eles não costumam ler o Capital, eles não costumam ler a ideologia alemã, eles não costumam ler outros textos basilares para a compreensão do marxismo, sei lá, a origem da família, do socialismo utópico ao socialismo científico e tantos outros que são necessários para que a gente consiga ter um entendimento melhor. O Elias vai responder, não com essas palavras, mas eu acho que eu estou aqui buscando um complemento ao que ele vai dizer em cima dessa fala da Renata. Mas é típico dos liberais fazer essa simplificação.